Irmãos, antes de lermos o texto, para já situarmos, é um desfecho do livro. Então ele vai dar aquela palavra final, digamos assim. Fala sobre a juventude, fala sobre a mocidade, fala sobre a velhice. Como é um livro de muita reflexão, é como se alguém falasse realmente depois de ter observado a vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos, Pai, com a Tua bênção, com o favor, com a Tua graça que o Senhor demonstra sobre nós, sobre a nossa vida, a cada momento. Porque, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, ó Pai, que é proveitoso, é a Tua mão que agiu, que abençoou e fez prosperar. Rogamos, pois, que o Senhor abençoe e faça prosperar também na nossa vida espiritual este momento. E abençoe as nossas crianças. Que sejamos, Pai, dirigidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eclesiastes 11, 9. Vamos ler. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas,
quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Parece um texto um pouco triste, né? Falando da velhice. E às vezes parece também, tem que aproveitar a juventude, porque depois vai ficar terrível. Parece também que está falando para não estudar muito. Eu tinha um amigo que brincava, ele não era muito de leitura, depois acostumou, porque não tem como um pastor não ser muito de leitura, precisa ler muito. E, aliás, qualquer área que a pessoa irá estudar, etc., precisa estudar muito se ela quiser ser um bom profissional. Então ele falava, muito estudar é enfado da carne. Mas, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que dá uma impressão assim na primeira leitura. Então, primeiro a gente lê, pode realmente estranhar alguma coisa ou outra, mas outros textos da palavra de Deus sempre lançam luz no texto que a gente está lendo, e o texto que a gente está lendo lança luz no outro, e a gente forma um entendimento melhor. Se discute muito, aqueles são das teorias da formação do texto, que é a crítica, se a conclusão aqui é exatamente Salomão ou se é algum outro. Não chega em lugar nenhum essas discussões. É certo, discutem isso em Marcos, aquele finalzinho de Marcos e outras coisas mais. Eu falo isso até porque os irmãos devem ouvir, de repente ler uma coisa ou outra sobre isso. Irmãos, o texto inspirado é inspirado pelo Espírito, não exatamente aquele autor. O autor é inspirado. Mas, de fato, por exemplo, Moisés escreveu lá o Pentateuco todo. É mais natural crer que ele não teve uma visão para depois escrever sobre a morte dele, como se estivesse falando do passado. É mais natural entender que alguém escreveu ali sobre a morte dele. E alguns textos fala uma cidade, aí coloca entre parênteses, que é, aí fala uma cidade tal, que é o nome posterior daquela cidade. Então nós cremos na inspiração absoluta da palavra, não a inspiração apenas no sentido do texto, ao sentido geral inspirado. Não, cada palavra é inspirada. Cada palavra está ali por obra do Espírito Santo. Isso não limita a um autor específico. Por isso que Hebreus diz, disse o Espírito Santo. Aí você vai lá no Salmo, está até no cabeçalho assim, Davi. Mas para enfatizar a autoria divina, disse o Espírito Santo. Poderia ter usado Davi, poderia ter usado Moisés, Salomão, foi o Espírito Santo. E realmente não importa, que nem o texto da mulher adúltera, abra lá por favor para eu explicar melhor isso aí. Às vezes as pessoas perguntam por que tem esses colchetes, né? Na Bíblia. Realmente na língua portuguesa não se usa assim, um colchete no início de frase. João capítulo 7 termina com um colchete aí, tá vendo? E cada um foi para a sua casa. E tem um colchete aí. Uma abertura, né? Aí fecha o colchete no final do versículo 11. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aí fecha. Viram aí? Capítulo 7 de João, versículo 53. O início da frase. Aí capítulo 8, versículo 11, final da frase. Não peques mais. Aí fecha um colchete. O Novo Testamento tem milhares de cópias. Milhares. Então, em algumas cópias, esse texto aqui não tem. Não tem esse texto aqui. Em algumas outras tem. Isso mostra, e nós temos vários colchetes assim, que o texto inspirado que Deus nos entregou, irmãos, é o texto final. Realmente pode ter acontecido de um autor do Novo Testamento terminar o texto
E a igreja, no uso litúrgico, porque a igreja usava os textos, as cartas de Paulo, dentro do culto. Então, o uso litúrgico e a credibilidade histórica e uma fonte confiável realmente encaixaram aqui este texto. Agora, nós não cremos na palavra de Deus porque um certo concílio se reuniu e disse: esse texto é inspirado e é canônico. Nós cremos na inspiração do Espírito e que o povo de Deus teve como confirmação na sua própria liturgia. Então veja, a comunidade de Israel olhava para os escritos de Moisés e não dizia assim: vamos ver se é inspirado ou não é. O próprio Espírito agia e confirmava. Tanto que Pedro já fala, não tinha ainda o concílio que deu a lista dos livros inspirados. Pedro já diz como deturpam as demais escrituras, falando sobre os textos de Paulo. Então nós cremos, irmãos, na inspiração da palavra de Deus, tal como nós recebemos aqui. Então quando você vê esse conceito, se você pesquisar isso na internet, vai dar uma confusão. Melhor não pesquisar essas coisas. Infelizmente tem que explicar, não sei por que a Sociedade Bíblica colocou esses colchetes aqui, porque mais atrapalha, é uma explicação longa, difícil de dar, e às vezes mesmo explicando a pessoa não entende muito bem, ainda mais o novo convertido. Mas é algo, irmãos, para ser ignorado. E nós podemos confiar que o maior interessado na preservação do texto não são os monges católicos da Idade Média, apesar de eles serem muito zelosos lá nas cópias e tudo, da Bíblia e da texto da filosofia. O maior interessado na preservação do texto não são os escribas do primeiro século, eles eram muito zelosos, mas o maior interessado, irmãos, na preservação do texto, quem que é? O próprio Deus. Então, se você tem essa Bíblia na sua mão, quem que fez com que ela chegasse? Quem que abençoou a tradução para que você lesse de fato a palavra de Deus e confiasse plenamente no que está escrito? O próprio Deus. O maior interessado, então, na preservação do texto é o Senhor. Ah, mas é bom saber que encontraram lá os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. É até bom, é até interessante isso. Mas só vai confirmar aquilo que nós já cremos no nosso coração. Se achar um texto ainda mais antigo de Isaías, do Mar Morto, lá é por volta do 1º século, então veja, muito antigo. E ainda estava preservado pela providência de Deus. Comparado com um texto que nós temos aqui de Isaías, é exatamente o mesmo texto. Isso calou a boca de muita gente. Fechou a boca dos ímpios, que tiram o crédito da palavra de Deus, porque Isaías, irmãos, está mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Aí você encontra uma cópia do 1º século, e o nosso texto dá igual. Isso é maravilhoso, mas para calar a boca dos ímpios, nós já cremos na palavra de Deus. Se temos alguma dúvida, vamos resolver isso na presença do Senhor. Então, tanto faz se essa conclusão aqui é de Salomão ou não. O autor de Hebreus, tanto faz também. Alguns acham que é Paulo, eu acho difícil ser Paulo, mas quem é interessado no texto final? O Espírito Santo. Por alguma razão, Deus não quis revelar. O nosso estudo bíblico não pode ser aquele estudo das bordas. Sabe o que é o estudo das bordas? É aquilo que não está escrito, que nós queremos saber. Às vezes até a pergunta é lícita, mas ela não pode permanecer naquele ponto, diante de algumas coisas que Deus não quis revelar, que não tem propósito. Porque, por exemplo, se cada um escrever sobre o que aconteceu na escola dominical hoje, cada um vai falar de um aspecto. O texto inspirado fala daquele ponto que é central para a nossa fé. Quer ver uma coisa que eu não faço a menor ideia de como aconteceu? Como aquela estrela guiou os matos. É provável pensar nisso? E diz que a estrela ainda parou
sobre a casa onde estava o menino Jesus. E quem são aqueles magos do Oriente? Eles são chamados de magos, a ideia é de sábio, de astrônomo, assim, estudiosos dos astros. Não diz que eles eram reis, os presentes que eles deram de muito valor, parece, mas não diz lá. E não diz também que eram 3. Então as pessoas falam, os 3 reis magos. Tem um artigo que diz, nem 3, nem reis, nem magos. É o título do artigo. Mas quem eram esses? Não importa. A única coisa que importa é dizer que homens do Oriente vieram adorar o rei dirigidos por Deus na sua providência. Vamos lá então. Se falarmos para um jovem, Eclesiastes 11:9. Ande pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Isso é um perigo, não é? Porque o coração é enganoso. O coração leva para aquilo que é ilícito. Ouça a voz do seu coração. Aí diante de uma decisão a pessoa diz assim, o meu coração diz isso. Certa vez falaram para Davi, faça tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo, mas a vontade de Deus era outra. E aí? Como termina o versículo? Por isso que a gente não pode pensar assim a palavra de Deus e desconsiderar o que está ao redor. Olha o final do versículo 9. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Já equilibrou de forma perfeita a situação. O prazer aqui então é encorajado, sim. O recrear-se na mocidade é encorajado. Nós temos aqui o famoso paralelismo da poesia hebraica. Observe aí no versículo 9. Alegra-te. E qual que é o paralelo? Recreie-se. Juventude. Qual que é o paralelo da frase seguinte? Mocidade. Então quer dizer a mesma coisa. Se alegrar, se recrear. Jovem, a mocidade, está falando aí a mesma coisa. Ou seja, a mocidade, esse período, que é o período da força, que é o período do entusiasmo, que é o período dos sonhos, não pode ser uma fase apagada, abatida e depressiva na vida da pessoa. E é muito triste observar hoje que você tem crianças apagadas. Uma criança que não brinca, uma criança que não sorri, uma criança que não é normal, assim, no que se refere a ser criança. E às vezes jovem também. Falta ânimo, falta alegria, falta força. Na juventude, o que está acontecendo? O Eclesiastes está dizendo o seguinte: quando você envelhecer, depois vai entrar no capítulo 12, nós vamos ver, você não vai ter a mesma força, não vai ter a mesma disposição, não vai conseguir realmente, é a ideia do texto, fazer aquilo que é próprio da mocidade e da juventude. E como é triste quando alguém chega na conclusão do versículo 1 do capítulo 12, chega na velhice, olha lá para a juventude e diz, eu não tenho prazer naqueles dias. Deus então está colocando para nós aqui nesta manhã, no final deste livro maravilhoso de Eclesiastes, o seguinte: nós precisamos viver, meus irmãos, da melhor forma possível. Nós temos que viver, como tenho enfatizado aqui, com aquela força, com aquele entusiasmo, com aquele vigor. E não mais ou menos, ou de uma forma sempre fraca, sempre esvaziada de significado. Nós temos que olhar para o período da juventude, da mocidade, e ter assim muita alegria com aquelas lembranças. Certamente, irmãos, isso é óbvio,
não precisa interpretar. Isso é algo que já está na nossa cabeça, olhando para esse texto. Não está falando de coisas carnais aqui. Porque aquilo o que o mundo diz que é alegria, que é aproveitar a juventude, isso sim vai trazer a conclusão futura. Eu não tenho prazer naqueles dias. Eu não tenho prazer. Quando eu dava aula lá no EJA, era aula de ética cristã, no Mackenzie tem, e aí uma das aulas lá era sobre aborto, imagina. Tinha que falar sobre aborto. Como é pecado aos olhos de Deus, como é ruim para a mulher, como é ruim para a sociedade, as nações, enfim. Falava. Aí começava a falar de alguns métodos de aborto. Colocava até alguns vídeos lá, não tão extremos, mas colocava alguns. E uma aluna saiu assim chorando profundamente, não estava bem. Deixei, falei para tomar água, se acalma lá na secretaria, depois a gente conversa. Mas já sabia o que era, né? Tinha feito. Como era comum pipocar assim. Aí depois ela me contou, não somente um, mas vários. E agora, o tamanho, o peso que estava ali sobre ela. Contaram para ela que podia, que o corpo era dela, não é? Que não faz mal, que vai ficar tudo bem, é normal, não é vida ainda, etc. Mas e depois? E a conta? E não só ela era crente, ela tinha se tornado depois, mas até quem não era, você via no semblante das mães aquele peso. Graças a Deus aconselhando, conversando, orando com essa aluna, ela ficou mais leve diante do perdão de Deus. Mas é óbvio, irmãos, que até depois de recebermos o perdão de Deus, entendermos, há um peso. O pecado tem um peso. Até mesmo depois da pessoa entender o perdão. Sabe por quê? Davi disse a Absalão, meu filho, quem me dera eu ter morrido por ti. Chegaram para ele e falaram, Davi, Absalão morreu. Certamente vem aquele eco, lá de trás, de Natã. A espada jamais sairá da sua casa. Tem um peso. Só vive, etc., mas tem um peso. As coisas que nós fazemos, então, irmãos, na juventude, na mocidade, elas vão somando assim, para quando nós chegarmos na velhice. Coração e olhos, diz o texto aí. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Existem coisas que são próprias daquela idade. E o autor considera isso. Da juventude, da mocidade, é óbvio. Ele é um jovem, ele vai gostar de esporte, ele vai gostar de algo assim que realmente exige dele a força, o desafio, é próprio da adolescência, do período da infância, próprio uma coisa, outra, depois casou, está mais velho, então outras coisas, deveria ser normal as fases da vida. Pessoa passar de um ponto para outro. Antes era mais fácil, hoje é mais difícil a pessoa entender isso. A mulher, como o corpo da mulher muda muito, isso ajuda até no amadurecimento. E antes, a convivência ali com a mãe no lar ajudava muito também nesse amadurecimento. O que ajudava os meninos, muitas vezes, no amadurecimento? Por exemplo, na cultura judaica, com 12 anos, tinha um ritual assim de passagem. Acontecia algo. Antes você usava certo tipo de roupa quando era adolescente. Chegava na idade tal e tal, você já usava roupa de homem. Era uma vantagem assim. Usava ou não usava calça curta e etc. Uma coisa ou outra. Dependendo da fase. Isso é próprio daquela época. Não deveria ser arrastado por todo o tempo e a pessoa já é um adulto, já tem as responsabilidades e faz ainda a mesma coisa lá de trás.
Então não passa. Não passa. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Então, é jovem, é moço. Existem coisas próprias dessa idade que são lícitas, que são normais. E o jovem pode aproveitar isso. Pode desfrutar disso. Aquilo que Deus fez e etc. Eclesiastes está dizendo: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então é um prazer encorajado, mas deve ser um prazer consciente. Certa vez eu fui numa locadora. Tem ainda locadora? Não tem mais, né? Não tem mais. Era fita até, né? Aí que não tem mais mesmo, né? E aí, eu não sei o que aconteceu, acho que era um filme evangélico que eu peguei, a moça perguntou se era evangélico, falei que era. Aí comecei a contar, enfim, aconteceu lá. Ela queria saber, evangelizei. Mas num primeiro momento, ela queria saber, era bem novo, o que tinha acontecido. Eu falei o que tinha feito, o que eu era, o que eu gostava, etc. Né? No caso era a banda, era tocar guitarra, né? Era do rock, aquele rock mais dos anos 80, etc. E já estava tocando bem, recebendo proposta para tocar na noite, tocar como professor, gravar e etc. Mas, pela graça de Deus, agindo no meu coração, abandonei tudo isso porque quis também, não como uma forma de sacrifício a Deus. A santidade que Deus opera, você vê, você nem quer mais saber daquilo, você nem quer lembrar daquilo, na verdade. Mas ela olhou para mim como se eu estivesse assim, desperdiçando a juventude. Como se eu estivesse agora abrindo mão de uma coisa que estava indo tão bem, para agora ser cristão, estar na igreja. Deus já estava tocando no meu coração para ir para o Ibel também. Às vezes é esse tom assim, nostálgico de perda que algumas pessoas têm. Ah, mas você não faz as coisas dos jovens, você não tem um namoro jovem, você não tem uma vida jovem. E o que eu falei para essa moça é o seguinte: olha, eu estava morto e agora eu vivo. Todas essas coisas me afundaram ainda mais nas coisas. Davam prazer, etc., mas era um prazer mortal. Sabe o prazer mortal? Como se você comesse uma comida envenenada, alguma coisa nesse sentido, que dá o prazer, mas é uma coisa mortal. Então veja, se alegrar, se recrear, desligado de Deus não acontece. Porque Deus é a fonte de toda alegria. Deus é a nossa satisfação. Deus é a vida. Por isso que diz o versículo 1 do capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O texto está equilibrando. É jovem, as coisas típicas da juventude, sim, mas não sem Deus, não sem a graça de Deus, não sem a fonte da vida. O mundo mente sobre a alegria que eles oferecem. Esses filmes, a pessoa entrou na faculdade, o que tem? Uma festa, né? A festa. Aí passa os anos curtindo a faculdade, é sexo, é drogas, é coisas ilícitas, é não estudar, etc. Isso é o mundo. Porque nós temos que aproveitar o período da juventude, etc. Isso aí é morte. Se Deus mostrasse o coração dessas pessoas, nós não veríamos alegria ali dentro. O vício não traz alegria nenhuma. Portanto, alegra-te, jovem. Recreie-se sim o teu coração nos dias da tua mocidade. É uma fase excelente, tão boa. Mas não se desligue do seu Deus. E lembre-se, de tudo Deus pedirá contas. Versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade.
Olha, a juventude é a primavera da vida. O desgosto aqui, irmãos, se refere àquela atitude muito negativa, amargurada e até irada da vida. É a palavra aqui que eu coloquei. É a palavra desgosto, estar irritado, irado, indignado, com raiva, aflito, provocar a ira, né? O desgosto. Eu coloquei isso para mostrar que não é só aquele desgosto, não gostei disso. Não, é aquele desgosto, aquela pessoa realmente que não gosta de nada, que é sempre irada com tudo. E ela é assim nos dias da sua mocidade. Então você não vê alegria no semblante da pessoa, não tem sorriso na vida da pessoa, não é normal isso. A vida cristã não é uma vida abatida, pelo contrário, a vida do crente é uma vida plena. A do descrente não é. A do cristão é. Porque nós estamos em Deus, unidos a Cristo Jesus, que é a fonte da vida, o pão da vida, que é a alegria. Então o autor está dizendo, por que o seu coração está amargurado? Remove da tua carne a dor. Está estimulando o que aqui? Dentro das nossas possibilidades. Termos assim o maior esforço possível para não termos uma vida cheia de doenças, cheia de problemas psicológicos e mentais. Para a pessoa olhar para a juventude depois, né? Quando já é tarde, não dá para voltar. E pensar o seguinte, poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Irmãos, o crente, imagina se nessa moça aí da locadora que eu mencionei, eu falasse assim, não sei porque eu fiz aquilo, não sei porque eu deixei, é muito difícil, tal. Não. O cristão tem que mostrar o seguinte, agora que eu estou realmente aproveitando a vida. Já sugeri aqui um livro maravilhoso de Agostinho de Hipona. O livro é devocional, viu? Se você ler João Calvino, você vai encontrar devocional ali. Não é teologia abstrata, filosófica. É na área mais católica, né? Tomás de Aquino, etc. Agora, João Calvino é devocional, é doce. Os comentários da Bíblia dele eram sermões que ele pregava, os alunos dele anotando tudo ali. Aí virou comentário, muitos. Então, Confissões de Agostinho de Hipona, tem até um semestre no curso de filosofia da USP, que é em Agostinho. Ou seja, um homem extraordinário, abençoado por Deus. Mas teve uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor. Na prostituição, no furto, no engano e etc. Na mentira. Mas tinha alguém que não desistia de orar por Agostinho. Quem que era, irmãos? A mãe dele. Mônica. Orava. E ela mesma escrevia para ele, e ele contava às vezes o testemunho, dizendo, filho, derramo lágrimas de sangue. Aí que veio, lágrimas de sangue, meu coração sangra, para que você conheça o Senhor Jesus. E, amados irmãos, uma coisa assim, aleatória aos olhos humanos, mas na providência de Deus sempre. Ele ouviu algumas crianças cantando um cântico comum da época que dizia, toma e lê, toma e lê. Ele pegou um rolo, né, um pergaminho, um texto, e abriu aleatoriamente. Nós não devemos fazer isso, tá? Deus me disse que eu tenho que fazer, a pessoa abre assim. Mas tem muitos testemunhos de uma pessoa que não sabia nem do que a Bíblia falava, não conhecia nada. Ela abre, ou abriu, né? Do nada assim, e bateu num texto que atingiu profundamente seu coração, ela converteu. Agora, isso é a providência de Deus que dirige. Isso aconteceu com Agostinho. Ele abriu Romanos capítulo 13. O dia está próximo. Andemos dignamente como um pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ele viu ele aqui. Ele. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O homem converteu, irmãos. Converteu. E aí ele escreve
tem uma música do Estênio Marcius maravilhosa, que é baseada nessa parte do livro, Confissões. Tarde demais, Senhor, tarde demais te conheci. Ele diz, o teu grito rompeu a minha surdez. Uma poesia assim maravilhosa que ele escreve lá. Ele olha então para a juventude dele. Ele era um dos homens mais inteligentes da época, da filosofia, da retórica e tudo. Ele olha para aquilo e diz, eu não tenho prazer nesses dias. O sentimento que ele tinha, eu queria ter conhecido Deus antes. Não espere ficar tarde para ter essa alegria, essa plenitude de vida em Deus. Em Deus. Então afasta o desgosto, remove da tua carne a dor. Às vezes a pessoa está com tantos males no seu corpo, porque a sua mente está muito afetada. Olha só, a juventude, a primavera da vida são vaidade. Alguém que morreu tão novo, por que que essa pessoa morreu? Ah, porque fez isso e fez aquilo. Olha só, tudo passa muito rápido. A juventude, a primavera da vida são vaidade, ou seja, passa rápido. É como uma neblina, é como um sopro. E não somente, irmão, isso, passa rápido, mas passa rápido e depois fica mais difícil. Olha só o versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, capítulo 12 de Eclesiastes. Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra quando Jacó diz, poucos e maus foram os dias do teu servo? Ele não está sendo ingrato ali. A ideia de maus, irmãos, quando a pessoa fala assim, foi muito difícil. Então não é que Deus não está presente, não há bênção, mas vai ser mais difícil. Quando chegar esses dias difíceis, esses dias maus, uma provação maior de angústias, etc., e vai se somar a esse período mais difícil, aquela lembrança. A minha vida foi absolutamente sem graça. Eu não tenho prazer. Aí um neto chega e diz assim, vô, como foi quando você era jovem? Aí ele nem tem nada para falar. Assim, não estou falando, irmãozinho, eu não viajei, não tive isso. Não é isso a vida. Quantas pessoas você vai poder contar como testemunho que foram para Jesus através da sua vida? E respostas de oração. E situações tão extremas em que Deus agiu, aquilo trouxe uma alegria, um vigor para você. E o que poderíamos contar sobre o nosso namoro, sobre as nossas amizades, sobre aquilo que aconteceu na nossa vida que foi tão bom. Amados irmãos, nós precisamos então sair de casa nesse sentido natural da vida e vivermos a vida. E não ficarmos assim, sempre medindo, será que eu vou fazer isso? Não, enfrenta e faça. Enfrenta e faça. Aproveita a juventude, a mocidade, para realizar, para conquistar, para se esforçar. Estude, faça cursos, tenha habilidades, eduque seus filhos para terem habilidades. É muito interessante tirar foto, não de tudo, como se fosse um descontrole, como chama lá o que contemplava o próprio narciso, né? O narcisismo, que é a selfie hoje, né? Selfie é eu, né? Eu mesmo, de si, a foto de si, para si, etc. Não uma coisa ou outra, irmãos, estou falando daquele descontrole exagerado, que a pessoa quer se valer fazendo aquilo. Mas é tão bom tirar fotos, porque a foto resgata algo que vivemos. Por exemplo, recebi uma foto aqui da igreja uma vez. Não tinha esse templo construído. Ainda a gente estava avaliando se tem coluna aqui, não tem, se dá para construir ali do lado, etc. Acho que foi o Elton que me mandou.
né? Quando você vê uma foto, essas fotos são muito boas. As fotos têm uma história ali por trás. Não um momento, uma coisa sem sentido. Não, tem uma história. Quem estava naquele momento participando da vida da igreja? Quem estava ali orando? Quem estava ali evangelizando? Quem estava ali contribuindo com dízimos e ofertas naquela dificuldade tão grande que a igreja tinha naquela época? Olha para aquela foto e tem um sentimento tão bom. Diz assim, eu participei disso. Eu tenho um tijolo nessa história. Quando a gente pega então um álbum da família, a gente não pode dizer, eu fui nisso aí, mas não gostei, não participei. Eu fiz aquele curso, mas fiz me arrastando, nem queria fazer aquilo, terminou. E a vida da pessoa parece que é só essa coisa assim, mais ou menos, algo nebuloso. Então, é isso que Eclesiastes está dizendo. O autor é Salomão. Muita sabedoria, via gente do mundo inteiro para ouvir o homem. Muito dinheiro, muita riqueza. Mas quando ele olhava, e muitos jardins, e muitos provérbios, escrevia sobre plantas, escrevia sobre tudo. Mas ele olhava para a juventude, não tenho prazer. Parece que se converteu no final da vida por causa desse livro aqui. Mas, amados irmãos, será que precisa chegar tão longe? As pessoas falam assim, ainda bem que o ladrão na cruz se converteu. Sim, ainda bem. Mas não é um padrão ideal, desejável. Porque ele não teve vida para viver para Deus. Foi aquele momento ali. Um encontro maravilhoso, Jesus estava com ele no paraíso, etc. Deus preparou, mas realmente ele não viveu, ele não experimentou. Então não diga, quando eu entrar na faculdade, vou servir a Deus. Quando eu terminar a faculdade, vou servir a Deus. Quando eu casar, vou servir a Deus. Vai indo, né? Quando meus filhos crescerem, eu vou servir a Deus. Quando eu me aposentar, quando eu cuidar dos meus netos, a vida já acabou. Já acabou a vida. Olha só a conclusão, não tenho neles prazer. Às vezes os jovens querem conversar com outros jovens, normal, natural, mas precisam conversar também com os idosos, para ouvir a sabedoria. Para ouvir como encerra aqui. Olha só, quem está falando é um idoso, é um velho. Quem instrui Timóteo é um idoso, é um velho. Eu vou usar a palavra velho porque Paulo mesmo diz, Paulo, o velho. Nós temos aqui a velhice. Então, vai no asilo, procure os anciãos da igreja realmente, procure alguém da sua família que viveu com Deus. Aquela reflexão no final da vida tem muita sabedoria. Tem muita sabedoria. No meu entendimento, os professores do seminário deveriam ser mais idosos, mais velhos, no sentido assim, do ministério, com maior experiência ministerial, que viveram muitas coisas, falaram, presenciaram muitas coisas. Então eles podem realmente comentar de uma forma mais amadurecida até sobre a vida, o ministério, família e etc. Quando você ouve alguém que já está mais amadurecido, mais idoso, o que se espera é que daquele coração, daqueles lábios, muita sabedoria saia. E não essa amargura, não tenho neles prazer. Portanto, os jovens estão aqui hoje. Semeie hoje para ser um bom idoso, um idoso que agrade a Deus, um idoso que possa realmente instruir os jovens no caminho da verdade, lá na frente, mas faça hoje. Semeie boas coisas hoje. A vida realmente muda muito na velhice, de acordo com esse texto.
Algumas coisas que a pessoa gostava tanto e não consegue mais. Por exemplo, quem aprecia muita música. Quando lê isso aqui, por exemplo, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, não dá para aproveitar mais da mesma forma. O gosto da comida já não é mais o mesmo. E, naturalmente, isso acontece. Existem situações que a pessoa gostava tanto, mas agora aquela situação até irrita. Até um canto do passarinho acorda. É o que diz aí, ó. Te levantares à voz das aves. Versículo 4. Por isso que realmente nós precisamos, faz parte da vida cristã, ter aquela paciência mais esticada com o idoso. Ele anda mais devagar. Uma irmã muito querida lá no Fontales, Dona Vandinha, acho que muitos conhecem aqui, ela é bem pequenininha. Ela estava, não sei se era subindo ou descendo, acho que era descendo. Num ônibus, o pessoal apressando, acelerando, aquela coisa horrível. E ela tentando se apressar, caiu. Inclusive porque o motorista, quando ela estava sem saída, já saiu. E aí machucou, terrível. Ela até processou e fez bem de fazer isso. Mas, irmão, que não seja da parte dos crentes essas coisas. A impaciência com o idoso. A falta de cuidado com o idoso. Ofereça ajuda. Está precisando de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Quer apoiar? Etc. E às vezes, um abraço que seja. Não é assim, fazer alguma coisa, mas um abraço carinhoso que talvez a pessoa só irá receber aquele abraço daquela forma na igreja. Então, ao invés de ficar apenas assim no meu próprio grupo, que eu possa conversar com os idosos, que eu possa abraçar. Tivemos aquela programação tão bonita aqui, foi os adolescentes, né? Com os idosos. Sentaram na mesa, muito interessante aquilo, aquela cena. Nunca tinha visto de fato. Para conversar, para sorrir e tirar foto. Até a dona Guilmar, na casa dela, tem lá um retrato que foi desse dia. Estava com a Aninha, eu acho. A Yasmin. Daquele dia. Porque realmente o esforço para caminhar, o esforço para falar, a irritação com um barulho excessivo é muito maior. A dificuldade para comer, etc. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência. Agora, se a pessoa não aproveitou os dias em que tinha mais força, agora não dá mais. Agora não dá mais para fazer aquilo que poderia ter feito lá atrás. E olha só, o gafanhoto te for um peso. A gente só sabe realmente a coisa quando passa por aquilo. A gente se esforça, a gente faz se colocar no lugar do outro, etc. Mas só sabe quem realmente passa por aquela experiência. Então ninguém pode dizer para um idoso assim, olha, eu sei o que é. Não, só sabe quem realmente é. As dificuldades, a questão que é difícil também de depender muito dos outros. Antes não dependia, antes fazia isso, fazia aquilo outro. É realmente muito difícil e pesado. E a Bíblia é muito realista nas coisas. Coloca o que realmente é. Mas o texto não está falando, irmãos, do coração. Porque o apóstolo diz o seguinte, o apóstolo Paulo: ainda que o nosso corpo, ainda que o nosso exterior se corrompa, ou seja, vai deteriorando, vai passando, o nosso espírito se renova dia a dia. Então, aquele que é crente, aquele que viveu com o seu Deus a vida inteira, chega na velhice, ele está cansado, ele tem muitas limitações, como diz o texto, mas o coração dele, seja o espírito, a alma, não está. Aquele crente, no final da sua vida, está mais forte, mais maduro e mais sábio do que na sua juventude. Então há uma situação inversa que acontece.
e ele está mais perto da sua esperança do que na juventude. É interessante, depois dos 40, especialmente ali, 30, 40, esse período, especialmente mais próximo dos 40 e tal, a ideia de que essa vida está passando se instala mais rápido. Antes, quando eu tinha 20, 25, 30, 30 e pouco, parece que a vida assim era eterna, não é? Ninguém pensava em doença, morte, problema, etc. Mas aí o corpo mesmo vai preparando a pessoa. Ela vai sentindo. As responsabilidades vão chegando. E ela se vê mais do outro lado do rio agora. Essa imagem do rio aparece lá no Peregrino. Ele atravessa o rio e chega nos portões lá da Jerusalém Celestial. Olha só o que diz o versículo 5. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Ir à casa eterna é a linguagem da morte. Da morte. A vida vai seguir o ciclo. Tudo passa rápido e fica mais difícil. Tudo passa rápido e a vida segue o ciclo de Deus. Se rompe então, olha só, o fio de prata e se despedaça o copo de ouro. Então não achei exatamente uma ilustração do que tinha naquela época, mas seria mais ou menos essa lâmpada aqui, essa luminária, né, que tem aquele fio de prata. Tem uma lâmpada embaixo, é óbvio que não é essa aqui é uma moderna. Mas aí se romper o fio de prata, porque já está desgastado pelo tempo, a lâmpada vai cair, quebrar. Agora, a segunda parte também, olha só, versículo 6. Se quebre o cântaro. É aquele vaso. Então ficava, veja aqui, a imagem está pequena, mas acho que dá para observar. É esse aqui, né? Então, aqui tem um balde, mas aqui seria o cântaro, né? Esse baldinho aqui do poço. Então, quando falei a roda, é isso que gira realmente a corda ali, né? Então, você descia, ajeitava, aí descia aquela roda, ia descendo assim manualmente, ou nesse estilo aqui de girar. Mas e se a corda rompesse? Aí o vaso, né, o cântaro aqui, cairia lá embaixo e se despedaçaria, né? Seria derrubado. Então, essa é a vida. Chega um momento em que a linha irá romper. Uma imagem para dizer o seguinte: as coisas têm um fim. Chega um momento no plano de Deus em que o fio será rompido e o cântaro quebrado. Eu coloquei aqui, nem lembro mais qual que é, acho que é a nova versão transformadora, que traz a ideia do verso 6. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana, né, que é a roda aqui, se parta junto ao poço. Ou seja, a vida tem um fim. Tem um fim. Alexandre o Grande falava assim: eu quero ser eterno, sou filho de Zeus e tal. Morreu com 30 e poucos anos. A vida de uns vai mais, de outros menos. A do nosso próprio mestre, 33 só. Mas ele poderia viver uma outra vida, por assim dizer, melhor do que essa que ele viveu? Certamente não. Foi a melhor vida possível, a vida do Senhor Jesus. Então não é a quantidade dos anos que define, meus irmãos, a nossa vida. O Senhor Jesus morreu com 33. É a média que as pessoas falam, mais ou menos. Ou seja, jovem. Quando Paulo escreve lá para Timóteo, da mocidade dele, ele estava com 40, mais que isso. Somando aqui a viagem, etc., é a mocidade na compreensão mais daquela época, que era uma palavra muito ampla para cobrir um período assim de anos. Então olha só, versículo 7. O pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há
banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Eclesiastes 7, 2. E os vivos que o tomem em consideração. Fiz um ofício na sexta, ofício de consolo, lá no cemitério. Longe, nem sei onde é aquele lugar lá. Mas é importante aproveitar, meus irmãos, a oportunidade, no sentido assim, de refletir sobre a vida, a nossa vida, e de também aproveitar aquele momento para falar ao coração das pessoas. Cantar hinos, orar, evangelizar. Mas não é muito agradável. Mas, irmãos, boas coisas da vida não são. Mas é oportuno, é importante. O pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Então o pregador aqui sábio, ensina, traz conhecimento, atenta, esquadrinha, tudo está aí no versículo 9. Olha como é importante a reflexão, a meditação, o estudo, o conhecimento, a busca, a leitura. Basta observar as palavras aí. Sabedoria, ensino, conhecimento, atentar, ou seja, a observação, o esquadrinhar, o provérbio, ou seja, sentenças de observação. Tudo isso é importante para as nossas vidas. Palavras agradáveis, ou seja, palavras próprias. Palavras retas, versículo 10. Palavras penetrantes, ou seja, que alcançam o íntimo do nosso ser. Palavras de amor, porque foram dadas pelo nosso pastor, que é Deus. Olha o versículo 11, o final. Dadas pelo único pastor. Lembra que eu comecei? O próprio autor autenticando a inspiração do texto aqui. Foi Deus quem entregou. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Mas não está escrito aí para deixar de estudar, viu? É enfado da carne, quer dizer, traz uma canseira. Ler é agradável? É, mas é muito difícil. Você ficar ali absolutamente parado, lendo, lendo, lendo e lendo. É muito mais fácil fazer alguma coisa, uma atividade assim. Ler é difícil. Mas, amados irmãos, nós precisamos ler. Nós precisamos ler aquilo que realmente vale a pena. Traz sim um enfado da carne, mas tudo que pensarmos assim na vida cristã vai exigir um esforço. E o paralelismo aqui é o seguinte: não há limite para fazer livros. Acho que nunca nós tivemos tantos livros. Se você vai numa livraria, agora estão fechando, né? Mas tem aquela livraria Cultura ali na Paulista, né? Aquela que é grande, no Conjunto Nacional. Não, aquela acho que não fechou ainda. Então aquela é bonita, né? Mas tem milhares de livros. O que eu vou ler? Por onde eu começo? Tem que ter uma orientação. Porque olha só, não há limite para fazer livros. Eu recebi do meu professor de história um conselho assim, muito precioso. Ele falava assim: a questão não é ler muitos livros, ou muita leitura, e muita leitura, e muita leitura. A questão é ler os clássicos. Ler os melhores livros várias vezes. Aí ele pegou um livro de história, lá, História da Reforma. Falou: olha, esse aqui eu li 5 vezes. Aquele livro eu tinha lido 5 vezes. Um livro assim, enorme. Então o autor está falando o seguinte: o que vale a pena realmente exige esforço, mas também a vida não se constitui nisso. Porque ele tinha muita inteligência, ele tinha muito conhecimento, mas ele não tinha vida. A juntar então informações e citações e conhecimentos, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha vida, que a pessoa tenha alegria, que a pessoa tenha felicidade. Hoje é um status, né? Fazer uma live na internet com um monte de livro atrás, assim. Eu lembro quando
O Lula falou que estava lendo agora, né? Muitos livros, etc. O pessoal até brincou, né? Agora ele está lendo. Mas o Zé Maria Trindade brincou, né? Os livros dele estavam muito novos. Né? Quem já terminou de ler, o livro não fica assim, preservado. Mas ele falou isso para ter um status, né? Porque ele já fez uma declaração que ele não gostava de ler. Que ele não lia. Que para ele era uma coisa assim, que quase que insuportável a leitura. Por isso que é quem é. Porque faltou leitura, porque faltou conhecimento. Mas um livro, bem usado. Ontem minha tia mostrou um texto para mim da Bíblia, e a Bíblia dela estava com uma capa assim bonita e tal. Ela mostrou que a Bíblia dela estava realmente caindo, assim, as páginas, muita anotação. Não é porque minha Bíblia está assim e tal. Falei, tia, Spurgeon falou uma vez o seguinte, numa pregação: se a Bíblia está caindo aos pedaços, a vida não está. Se a Bíblia está caindo aos pedaços, a vida não está. Tinha um presbítero na igreja do Curuvi, um homem, ele falava capítulos assim, decorados. Seu Cias, homem de Deus, aquela pessoa que realmente faz falta. Assim, no contato, né? Ele dizia o seguinte: ainda bem que essa minha Bíblia aqui está muito gasta, está caindo, ainda bem. Agora, se a pessoa permanece com uma Bíblia durante anos e anos e anos e anos, aquela Bíblia parece que não foi usada. Não é estranho? Então não há limite para fazer livros. Muito estudar é enfado da carne, sim, nós temos que conhecer bastante coisa, nós vamos ler muito, mas, amados irmãos, não é o conhecimento que traz a vida, é Jesus que traz a vida. Não há limite para fazer livros, e ele sabia disso pela sua própria experiência. Agora, terminando esse livro aqui, se tivéssemos que resumir todo o ensino em um ponto só, é o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A palavra dever, nós não devemos entender, não podemos entender como algo assim, apenas de lei. Porque a palavra dever, para o judeu, tem aquele sentido de essência do jovem. No final do versículo 9, ele diz: Deus pedirá contas. Capítulo 11, versículo 9. E agora, no capítulo 14, ele diz o seguinte: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, jovem, realmente aproveite a força da sua juventude. Realmente seja feliz com Deus. Recreie-se o seu coração. Enfim, as coisas próprias, boas e lícitas da vida. Mas lembre-se do seguinte: Deus pedirá contas. E Deus vai trazer no juízo tudo aquilo que nós fizemos. Ah, mas eu fiz, ninguém viu. Será que ninguém? Uma pessoa viu, que é Deus. Deus é pessoa. Até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A consciência de que Deus está presente, que Deus está comigo, que Deus está vendo, nós precisamos levar conosco. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a nossa vida realmente seja a melhor vida possível. A melhor vida possível é a vida que Deus preparou para nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque terminamos hoje a meditação, a reflexão neste livro tão precioso. Mas que seja bom, Senhor, para a nossa vida. Que seja frutífero, Senhor. Ó Deus, que possamos viver de uma forma que agrada ao Senhor. Tira da nossa vida, então, o desgosto, a ira, a amargura,
a explosão, essas coisas, ó Deus, que pesam na vida e tiram, Senhor, aquela alegria espiritual, aquele vigor. Ó Deus, não permita que os jovens desta igreja fiquem desanimados. Pelo contrário, sejam jovens fortes. E João diz: eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Não é a força meramente humana, é a força do Espírito Santo. É a força da palavra. Ó Deus, que os nossos jovens possam realmente conhecer a Tua palavra. E que, Senhor, os mais idosos, que sentem de fato o peso do corpo, da idade, da vida, das limitações, mas, Senhor, que o coração seja muito frutífero, que a sabedoria seja aproveitada, Senhor. Porque a Tua palavra diz: na velhice darão ainda frutos. A Tua palavra diz que desde a mocidade até a velhice o Senhor está conosco. Ó Deus, abençoa as fases da vida desta igreja. Abençoa, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, aqueles que são adultos, jovens, aqueles que são mais de idade, aqueles que são mais idosos. Ó Deus, que em todas essas fases da vida o Senhor seja totalmente glorificado. Que possamos temer o Teu nome, possamos, Senhor, guardar os Teus mandamentos, que possamos ter a consciência de que o Senhor está conosco e trará à luz as nossas obras, tudo aquilo que fizemos, na presença dos homens ou de uma forma escondida. Tudo está diante do Senhor. Aviva, pois, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.